Olá pessoal, eu me chamo Larissa e eu sou professora de gramática aqui do Colag. Hoje eu vim dar algumas dicas para que você possa fazer o nosso vestibulinho. Então nós vamos falar sobre 3 assuntos: frase, oração e período. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é uma frase. A frase, ele é todo enunciado que possui um sentido completo. O que isso significa? Quando eu falo com você, que é meu interlocutor, eu consigo transmitir uma mensagem, tá? Dentro das frases, nós temos 2 tipos, que são as frases nominais e as frases verbais. As frases nominais são aquelas que não possuem verbo, mas, da mesma maneira, elas conseguem transmitir um sentido completo. Por exemplo, socorro, que dia lindo, boa tarde. Então, socorro, apesar de ser apenas uma palavra, ela transmite um sentido completo. Você consegue entender a mensagem que eu desejo passar quando eu uso essa palavra. Então, ela pode ser considerada uma frase nominal. Já as frases verbais, elas são dotadas de verbo. Então, toda frase verbal possui um verbo. Por exemplo, os alunos estudaram para a prova. Os professores realizaram uma atividade divertida. Então, eu tenho 2 enunciados que passam uma mensagem e esses enunciados utilizam verbos, tá? Por exemplo, o estudaram, na nossa primeira frase, e o realizaram. Depois das frases, nós precisamos entender o que é uma oração. Uma oração é todo enunciado que possui verbo. Por exemplo, os estudantes ficaram felizes com o resultado do trabalho. Então, neste enunciado, eu tenho o verbo ficaram. Então, posso considerar que ele é uma oração. No entanto, os enunciados, eles podem possuir mais de uma oração. Como eu consigo identificá-las? Eu identifico as orações, primeiro, pela quantidade de verbos que eu tenho e pela quantidade de ações que esse enunciado me indica. Por exemplo, no domingo, as crianças foram ao clube e brincaram muito. Neste enunciado, eu tenho 2 orações, porque eu tenho 2 verbos, foram e brincaram, e eu tenho 2 ações que estão sendo realizadas. Mas precisamos tomar um cuidado com as locuções verbais. Você sabe o que são locuções verbais? A locução verbal é quando eu tenho a atuação de 2 verbos em conjunto que me indicam apenas uma ação. Por exemplo, eu estava estudando o dia todo para a prova. Neste caso, eu tenho o verbo estava e o estudando. Um é o meu verbo auxiliar e o outro o meu verbo principal. O meu verbo principal, ele deixa explícito a ação que está sendo realizada, como no nosso exemplo, a ação de estudar. Como os 2 verbos atuam de forma conjunta e indicam apenas uma ação, eles equivalem a um verbo só. Ou seja, nesta frase eu teria apenas uma oração, porque eu não tenho 2 verbos, e sim uma locução verbal. Então, a locução verbal é quando eu tenho a presença de 2 verbos que atuam em conjunto e me indicam apenas uma oração. Saber a definição das orações é importante para que a gente consiga entender a definição também dos períodos. Então, os períodos são aqueles que são formados por apenas uma oração ou mais de uma oração. Quando nós temos apenas uma oração, nós chamamos esse período de período simples. Como que eu consigo identificá-lo? Primeiramente, o período ele é o início da minha frase e ele termina no ponto final. Então, ele sempre vai começar lá na letra maiúscula e terminar do ponto final. Dentro desse período, eu preciso contar a quantidade de orações que eu tenho para poder defini-lo entre período simples e período composto. O período simples ele vai acontecer quando eu tenho apenas uma oração, ou seja, um verbo e uma ação sendo realizada. Por exemplo, não dormi muito bem durante a noite. Aqui nós temos apenas a ação de dormir. Então, nós temos apenas a presença desse verbo. Então, eu tenho uma oração. Se eu tenho somente uma oração, eu tenho um período simples. As crianças estavam brincando no parque. Aqui eu tenho a locução verbal, estavam brincando. Lembra que quando a gente tem uma locução verbal, ela equivale a um verbo
então eu também tenho apenas uma oração. Consequentemente, eu tenho um período simples. Já o período composto, ele é formado por duas ou mais orações. Então, eu preciso da presença de mais verbos e mais ações sendo realizadas. Por exemplo, acordei, tomei café da manhã e fui para a escola. Nesse caso, a gente tem um período composto porque ele é formado por 3 orações. Nós temos a ação de acordar, tomar café da manhã e ir para a escola. Estava vendo televisão quando os meus pais chegaram. Nesse caso, nós também temos um período composto, porque nós temos 2 ações sendo realizadas. A ação de ver televisão, que está sendo representada por uma locução verbal, e a ação de chegar, realizada pelos pais. Então, lembrem-se disso. Quando eu tenho apenas uma oração no meu período, eu vou denominá-lo como período simples. Quando eu tenho mais de uma oração, eu vou denominá-lo como período composto. Mas, professora, como que isso pode aparecer na prova para mim? Calma, pessoal, não precisa ficar preocupado, porque eu trouxe aqui um exercício para nós fazermos em conjunto e identificar as orações e os períodos. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte trecho retirado do livro O Menino Maluquinho. Vamos lá. A melhor coisa do mundo na casa do menino maluquinho era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Depois entrava o menino com seu pé de vento e a casa ventava. Os quartos cantavam e tudo se enchia de som e alegria. E a cozinheira dizia: chegou o maluquinho. Lembra que eu falei para vocês que o período ele termina quando chega no ponto final? Então, o primeiro passo é a gente identificar quantos períodos a gente tem nesse trecho. Vamos lá? Então, eu separei aqui para vocês e nós temos 4 períodos. Nós temos ali 4 pontos finais, tá? Então, eu inicio na letra maiúscula e termino o período no ponto final. Dentro do período, nós vamos identificar a quantidade de orações para conseguir classificá-lo entre período simples e período composto. No nosso primeiro período, nós temos aí 2 orações, porque nós temos o verbo era e voltava. Então, ele se configura como um período composto. No segundo período, nós também temos 2 orações, representadas pelo verbo chegavam e voando. Eles me indicam que 2 ações diferentes estão sendo realizadas. Portanto, ele se configura como um período composto. No terceiro período, nós já temos 4 orações. Olhem comigo. Eu tenho os verbos entrava, ventava, cantavam e enchia. Estão sendo realizadas 4 ações diferentes. Então, nós temos aí 4 orações diferentes. Portanto, temos um período composto. E o nosso último período, ele também é um período composto, porque ele é formado por 2 orações. Nós temos o verbo dizia e o verbo chegou. Reparem que nós temos uma pontuação entre essas orações, que é os 2 pontos, mas ele não é um ponto final. Então, significa que o nosso período ainda não tinha chegado ao fim e ele é formado por 2 orações. Pessoal, hoje é isso. Desejo boa sorte na prova para vocês. Até mais!